Fala turma, um prazer tê-los aqui mais uma vez para mais uma das nossas videoaulas. Eu sempre digo que é muito bom ter todos vocês aqui juntinho comigo para nós podermos aprender cada vez mais. E turma, a nossa aulinha de hoje é uma aulinha de matemática e hoje nós vamos continuar aprendendo sobre a operação matemática divisão. Na última aula, na aula anterior, nós vimos algumas situações e nós também vimos qual é o passo a passo que nós temos que seguir para poder resolver uma divisão. E na aula de hoje nós vamos continuar aprendendo e vamos ver algumas outras situações que podem aparecer para a gente quando nós estivermos fazendo uma divisão. Muito bem, turma, então para a gente não perder muito tempo, para a gente parar de enrolação, eu já vou jogar uma divisão aqui na tela para vocês, para a gente começar a resolver. E como vocês podem ver, turma, na tela de vocês tem a divisão 25 dividido por 5. Na aula anterior, nós já aprendemos que esses números aí, que esses carinhas possuem um nome. Este número que se encontra dentro da chave, nós já vimos que ele se chama divisor. Já esse número que se encontra fora da chave e ao lado dela, ele vai ter outro nome. Ele vai se chamar dividendo. Então aqui nós temos o dividendo e o divisor. Muito bem, turma, então vamos começar resolvendo esta divisão. E a primeira coisa que nós precisamos fazer, vocês já sabem, é observar o primeiro algarismo do nosso dividendo. Sim, turma, nós precisamos ver se esse primeiro algarismo ele é igual ou maior do que o nosso divisor, que é o número 5. E observando a nossa divisão, nós vemos que esse primeiro algarismo ele é menor do que o nosso divisor. Então aqui, turma, nós já temos uma situação diferente. Tá bom, professor, mas então o que eu faço quando esse primeiro algarismo ele é menor do que o nosso divisor? E turma, é bem tranquilo. Sempre que o primeiro algarismo ele for menor do que o nosso divisor, então significa que nós não conseguimos fazer a divisão. E assim, turma, na verdade a gente até consegue fazer essa divisão. Só que aí nós teremos um número com vírgula, um número que nós chamamos de número decimal. E isso vocês só vão aprender nos anos mais pra frente. Então nós podemos entender que nós não conseguimos fazer essa divisão quando o primeiro algarismo é menor do que o nosso divisor. Então o que nós temos que fazer é bem simples. Nós vamos precisar recorrer e utilizar o segundo algarismo do nosso divisor. Perfeitamente, turma, é só isso. Nós vamos pegar também este número 5. Então se nós formos utilizar estes dois algarismos, o algarismo 2 e o algarismo 5, nós vamos ter agora o número 25. E o número 25 ele é maior do que o nosso divisor. Então assim, turma, nós conseguimos fazer esta divisão. E agora o que nós temos que fazer é exatamente a mesma coisa do que nós fizemos na aula anterior. Nós precisamos bancar o detetive, nós precisamos procurar, nós precisamos encontrar um número que multiplicado por 5, que é o nosso divisor, vai ser justamente igual ao nosso dividendo, que é 25. E nós vamos pesquisar, nós vamos procurar este número na tabuada do nosso divisor. O nosso divisor é o número 5, portanto, nós temos que recorrer à tabuada do número 5. Então, para isso, eu vou colocar na tela de vocês aqui a tabuada do número 5. Então, agora, nós precisamos procurar. E muito bem, turma. Então, agora, nós observando essa tabuada, nós vemos que o número que, multiplicado por 5, vai resultar em 25 é justamente o número 5. Pois, como nós bem podemos ver, 5 vezes 5 é igual a 25. Então, nós já encontramos este número. E este número é o número 5. Este valor, este número, nós vamos colocar embaixo do nosso divisor. Nós vamos colocar no nosso quociente. Muito bem, turma. Então agora nós precisamos fazer essa multiplicação mais uma vez. 5 vezes 5 vai ser igual justamente a 25. Este número 25 nós colocamos embaixo do nosso dividendo e agora nós precisamos fazer esta subtração. O que nós temos aí é 25 menos 25. E é muito simples, né, turma? Eu tenho 25, eu tiro 25, eu vou ficar com 0. E assim, turma, nós encerramos a nossa divisão, pois nós não temos mais nenhum algarismo no nosso dividendo para poder abaixar, para poder descer, e nós temos um resto que é igual a 0. Este número 0 é o resto da nossa divisão, e o resultado dessa divisão é justamente o número 5. Este 5 é o nosso resultado, é o nosso também, que nós podemos chamar de
quociente. Então, turma, agora nós já concluímos essa divisão. E como vocês já viram, para nós sabermos se nós acertamos essa divisão ou não, nós precisamos tirar a prova real. E turma, essa é bem simples. Para a gente tirar a prova real, a gente precisa multiplicar o nosso quociente pelo nosso divisor. Então nós temos 5 multiplicado por 5. E nós acabamos de ver na tabuada que 5 vezes 5 é justamente igual a 25. Portanto, a nossa divisão que nós acabamos de fazer foi feita da forma correta. Bem tranquilo, bem fácil, turma. Então agora vamos ver mais um exemplo de divisão. E agora, turma, na tela de vocês, nós temos a seguinte divisão. Nós temos 129 dividido por 3. Agora nós percebemos que o nosso dividendo, que é o número 129, ele possui agora 3 algarismos. Nós temos ali 3 ordens. E o nosso divisor, por enquanto, ele possui apenas um algarismo. Bem tranquilo, turma. Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa que nós fizemos na última divisão. Nós precisamos observar o primeiro algarismo do nosso dividendo. Nós precisamos ver se ele é maior ou igual ao nosso divisor. E nós vemos que o primeiro algarismo do nosso dividendo, ele é menor, pois é o número 1. Este número 1 é menor do que o nosso divisor, que é o número 3. Portanto, nós já sabemos o que nós temos que fazer. Sempre que o primeiro algarismo ele for menor do que o nosso divisor, nós vamos fazer o quê? Exatamente, nós vamos utilizar o próximo algarismo, o segundo algarismo do nosso dividendo. Então agora nós também vamos utilizar o algarismo 2. E turma, utilizando esses dois algarismos, 1 e 2, nós temos ali o número 12. E 12 é maior do que o número 3, que é o nosso divisor. Então aqui nós conseguimos continuar a nossa divisão. Então nós precisamos procurar e bancar o detetive para poder encontrar qual número que, multiplicado pelo nosso divisor, que é o número 3, vai ser justamente igual a este 12 que nós acabamos de ver. Então, turma, nós precisamos recorrer à tabuada do perfeito, a tabuada do número 3, que é o nosso divisor. Então, vamos consultar essa tabuada. Nós vemos, turma, na tela a tabuada do número 3. Então, nós precisamos procurar qual número que, multiplicado por 3, vai ser igual a 12. E observando a tabuada, nós vemos ali 3 vezes 2, que vai ser igual a 6, portanto não é. Depois nós temos 3 vezes 3, que vai ser igual a 9, portanto também não é. Nós queremos um número que, multiplicado por 3, vai ser igual a 12. Então, turma, nós vemos ali que o próximo número é o número 4. 3 vezes 4 é justamente igual a 12. Então, nós encontramos este número, e esse número é o número 4. Portanto, nós vamos pegar este 4 e vamos colocar no nosso quociente, embaixo do nosso divisor. E agora nós precisamos refazer esta multiplicação. 4 vezes 3 é igual a 12. Este resultado, 12, nós colocamos embaixo do nosso dividendo. E agora, turma, nós temos que fazer esta subtração. Nós fazemos 12 menos 12. E, turma, bem tranquilo, 12 menos 12 é igual a 0. Muito bem, turma, essa foi a nossa primeira etapa. Agora o que nós temos que fazer é pegar e utilizar o próximo algarismo do nosso dividendo. Nós temos que utilizar todos esses números. E o próximo algarismo do nosso dividendo é o número 9. Então o que nós temos que fazer é pegar este número 9 e abaixá-lo para que ele fique ali ao lado do zero. Então foi isso que nós fizemos. E agora, turma, nós vamos continuar fazendo a mesma coisa. Nós precisamos pensar qual número que, multiplicado por 3, vai ser justamente igual ao 9. Então nós precisamos bancar o detetive, observando a tabuada e procurando que número é esse. E, turma, procurando na tabuada, observando a tabuada, nós vemos que este número é o número 3. Como nós vimos anteriormente, 3 vezes 3 é justamente igual a 9. Então, nós já encontramos este número. Esse número 3 nós colocamos no nosso quociente, ao lado aqui do número 4. E agora nós precisamos fazer esta multiplicação. Nós temos que pegar este 3 que nós acabamos de encontrar e multiplicar pelo nosso divisor, que é 3. 3 vezes 3 igual a 9. Esse 9 nós colocamos embaixo do nosso dividendo. E agora o que nós temos ali, turma, é 9 menos 9. Bem tranquilo, né, turma? 9 menos 9 é igual a 0. Bem facinho, turma.
Aqui nós temos o resultado 0 e nós já sabemos que este 0 é o nosso resto. E a nossa conta, turma, se encerra por aqui. Pois, como nós podemos perceber, nós não temos mais nenhum algarismo no nosso dividendo para poder abaixar. Então nós encerramos a nossa conta. E o nosso resultado, o nosso quociente, é o número 43. Mas não acaba por aí. Nós precisamos, turma, confirmar se nós acertamos essa divisão ou não. Então, vamos fazer a prova real. Nós precisamos multiplicar na prova real o nosso quociente pelo nosso divisor. O nosso quociente nós vemos que é o número 43. Já o nosso divisor é o número 3. O resultado dessa multiplicação ele tem que ser obrigatoriamente o nosso dividendo. Ele tem que dar 129. Se ele não der 129, significa que nós fizemos essa conta da forma errada. Nós precisamos refazer. Muito bem, então vamos conferir essa prova real fazendo esta multiplicação. Nós temos 3 vezes 3, que vai ser igual a 9, e depois nós temos 3 vezes 4, que vai ser igual a 12, tendo como resultado o número 129, que é justamente o valor do nosso dividendo. Portanto, mais uma vez, nós acertamos a nossa divisão. E turma, a gente está vendo que a divisão é muito simples, ela é muito fácil, não tem segredo nenhum. A gente só precisa seguir o passo a passo que nós sempre vamos conseguir fazê-la da forma correta. Então, turma, nessa aulinha de hoje nós vimos algumas situações em que o primeiro algarismo do nosso dividendo ele é menor do que o nosso divisor. E foi muito simples, nós vimos que sempre que isso acontecer, o que nós vamos ter que fazer é utilizar o próximo algarismo. Utilizando esse próximo algarismo, nós teremos um número maior do que o nosso divisor e nós podemos continuar a nossa divisão perfeitamente. Bem tranquilo, né, turma? Divisão não tem segredo nenhum. Então, turma, a nossa aulinha de hoje vai se encerrar por aqui, mas nós não vamos parar de aprender a divisão. Na próxima aula, nós vamos fazer algumas outras divisões, só que dessa vez com 2 algarismos no nosso divisor. E também vamos ver algumas outras situações que a divisão pode nos proporcionar. Muito bem, turma, então essa foi a nossa aulinha de hoje, espero que todos vocês tenham entendido e eu espero vocês em uma próxima aula. Até lá!